E aí, vai ficar com qual dos dois? E agora, abrindo a série de reportagens especiais sobre adoção, aproveitando que na última quarta-feira, dia 25, foi o Dia Nacional da Adoção, hoje o Viva Mais começa pelo começo. Isso mesmo, quem pode adotar e qual o caminho para esse ato de puro amor? Ser pai e mãe adotiva é ser pai e mãe, né? Simplesmente assim. A gente usa esse termo adoção, adotante, adotado, são termos técnicos até terminar o processo. Mas é filho e pronto. Antes de qualquer coisa, quem pensa e deseja adotar uma criança precisa saber que, além de um ato de amor, é um ato que exige muita responsabilidade e maturidade. Esqueça a ideia de visitar um abrigo e escolher a partir dos que estão lá o seu filho. Essa prática já não é mais utilizada para evitar que as crianças se sintam como objetos em exposição, sem contar que a maioria delas não está disponível para adoção. Para adotar, é preciso entrar na fila do Cadastro Nacional de Adoção, ferramenta digital criada em 2008, que auxilia os juízes das varas da infância e da juventude na condução dos procedimentos dos processos de adoção em todo o país. Parece confuso? Não é não. Então, quais os passos para realizar a adoção? Quem mora em Aracaju busca a vara da infância e adolescência, que é a 16ª vara, né, que fica aqui em frente ao SEASA. Então, essa pessoa vai, se cadastra, tem que ter seus documentos pessoais, né, documentos de identidade, um atestado médico, antecedentes criminais, enfim, e todos os documentos através dos quais ela vai demonstrar suas condições pessoais e sociais para adotar uma criança. Quem mora no interior vai se cadastrar na sua vara, na comarca respectiva ao seu município. Certo? E aí a pessoa vai submetida a uma avaliação psicossocial, tem um curso preparatório, que foi uma novidade trazida com a alteração do ECA em 2009, que é muito bom, porque a pessoa fica sabendo de todos os aspectos psicológicos, sociais, os aspectos legais da adoção, né? Então, é um procedimento, é um requerimento, um processo de habilitação para adoção. Certo? E a pessoa se cadastra e, a partir daí, existe o lançamento no Cadastro Nacional de Adoção, e a pessoa vai sendo convocada de acordo com a sua inscrição, com a ordem cronológica e também com o perfil que ela apresenta, de acordo com quando ela é entrevistada, do que ela coloca no seu cadastro. Se você reparou, eu disse que nem toda criança que se encontra em abrigo pode ser adotada. E isso acontece porque ela tem que estar destituída do poder familiar. Ops, mas o que é isso? A criança, se ela não tiver alguém que cuide dela, ela não sobrevive sozinha. Então, os pais são os primeiros cuidadores. E os pais não cuidando, ele tem consequência. Então, o poder familiar é uma série de direitos e deveres. E a falta desse cuidado gera consequências. E uma das consequências é você perder o poder familiar. É você perder o direito sobre esse filho. Ninguém pode tirar esse filho desse pai, dessa mãe, se não for através de um processo. Então, quando a criança, através de um processo que é movido pelo Ministério Público, né, é um dos colegitimados, e a pessoa perde esse direito, essa criança está apta a ser colocada em adoção. A lei explica que a idade mínima para se habilitar à adoção é 18 anos, independentemente do estado civil, desde que seja respeitada a diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança a ser acolhida. A adoção por pessoas com relações homoafetivas ainda causa polêmica, mas já é realidade, inclusive em Aracaju. Isso é uma discussão muito grande, mas eu acho que já houve um avanço, até porque a orientação sexual da pessoa não é fator determinante da sua conduta, do seu caráter, né, da sua responsabilidade. Né? Então, assim, a gente já acompanha, já viu que muitas crianças estão muito bem acolhidas, estão muito bem inseridas, estão muito bem adotadas, estão muito bem
pertencidas às suas famílias, mesmo que sejam as famílias ditas diferentes, uma afetiva, formada por 2 homens, 2 mulheres, né? São coisas que ainda causam em algumas pessoas estranheza, mas na verdade o importante é o amor. A lei diz ainda que a adoção é irrevogável. As pessoas têm que estar conscientes, as pessoas têm que ver toda essa sua responsabilidade nesse exercício da maternagem, da paternagem, desse desejo de querer ser pai e mãe, independente da origem da filiação, né? E a partir do momento que você faz a adoção, que declara a adoção, não tem como depois voltar atrás. Mas existe um período de adaptação que acontece na guarda provisória. A lei prevê esse estágio de convivência, certo? Esse estágio de convivência realmente é um período de reflexão. Muitas vezes se inicia a adoção, o processo de adoção, esse estágio, através se defere uma guarda provisória, e já aconteceu, infelizmente, alguns casos durante esse estágio de haver desistência. É uma situação que a gente evita ao máximo, que a gente tem todo o cuidado. É por isso que a pessoa deve estar preparada, é por isso que tem esse curso preparatório, para que a pessoa reflita bastante na sua decisão, nesse desejo de ser pai, ser mãe. Mas a própria lei prevê, e nesse período realmente é possível haver uma desistência. Esse estágio é no mínimo de 30 dias, vai ser estabelecido de acordo com o caso, de acordo com a idade, pode ser até ampliado, né? Ou ele pode ser até dispensado no caso da pessoa já estar muito tempo com essa criança, já ter a guarda dela, entendeu? Então, alguma circunstância, cada caso vai ser analisado. No Brasil, segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, há quase 36 mil pessoas que querem adotar. De outro lado, cerca de 6.500 crianças aptas a serem adotadas. Em Sergipe, são 435 pretendentes e 49 crianças cadastradas. Por que será então que essa equação não se resolve, já que o número de crianças é bem menor do que o número dos que pretendem adotar? E aí vem a velha questão das preferências dos adotantes, do perfil escolhido por eles para adoção. A maioria ainda escolhe brancos, menores de 2 anos, sem irmãos e por aí vai. E isso é o que dificulta todo o processo e que faz com que ele seja lento, porque a realidade das crianças disponíveis não casa com o perfil desejado. As pessoas, às vezes, que estão cadastradas, pessoas que devem, assim, até rever, né, o seu cadastro, repensar, até se abrir ao encontro com essas crianças que estão aptas, porque é possível, o ECA prevê isso, que haja uma aproximação, que haja um encontro, não no sentido de escolha, que nós estamos falando de vidas, de ser humano, de crianças que precisam de uma família. Lúcia sempre quis ser mãe, tentou várias vezes, inclusive recorreu a técnicas de reprodução humana, porém sem sucesso. Em 2007, mais ou menos, a gente começou a fazer tratamentos para tentar engravidar. Primeiro, inseminação, não conseguimos. Aí demos um tempo, que eu fiquei muito nervosa, muito triste por não conseguir. Aí, depois de uns 2 anos, a gente começou a tentar novamente. Aí fez a fertilização in vitro, ainda conseguiu 2 óvulos, implantou, mas não vingou. E depois disso, eu decidi, assim, como foi tudo muito sofrido para mim, eu resolvi que eu não queria mais fazer. Se tivesse que engravidar naturalmente, que ia ser por obra e graça de Deus, mas eu não queria fazer tratamento mais. E eu sempre quis adotar. Mesmo que tivesse um biológico, eu queria adotar outro. Quando decidiu adotar, ela não escolheu sexo, raça, mas optou por determinada faixa etária. Ao perceber que isso estava atrasando a realização de um sonho, ela não pensou 2 vezes e alterou o perfil. Inicialmente o cadastro era de 0 a 4 anos. Aí, a primeira vez que a gente teve lá, depois que já tinha sido aprovado, aí ainda estava em 20ª e não sei quanto a colocação. A gente ainda esperou mais um pouquinho. Depois, quando ele teve que trabalhar em Salvador, quando ele voltou de Salvador, a gente foi lá de novo ver como estava a colocação. Como não tinha andado muito, e a gente sabia que tinha algumas crianças que estavam destituídas já e que a gente podia se encaixar no perfil, a gente foi e aumentou a idade para o cadastro. Botamos de 0 a 6. Esperamos até janeiro desse ano e nada tinha andado, nada acontecia.
Aí eu fui lá no juizado de novo e fiquei sabendo que tinha lá, pela busca ativa, que tinha uma criança de 6 anos e 3 meses. Aí eu fui pedir, já que tem essa criança de 6 anos e 3 meses, aumente o meu perfil para 7. Ela e o esposo Fernando estão com a guarda provisória de Gabriel. Ela conta que o fato de ele ter 6 anos não a intimidou, apesar de muita gente dizer que seria difícil porque a criança já tem um passado e uma história. Eu casei com meu marido, eu tinha 30 anos. Ele com toda uma história de vida. E eu achava que podia mudar algumas coisas nele, porque com a criança de 6 anos eu não posso mudar ainda algumas coisas. Não posso dar educação, embutir os meus costumes, os costumes do meu marido, educar. Gabriel já aprendeu tanta coisa em um mês. Tanta coisa que ele não sabia. De acordo com a psicóloga Marlisete Maldonado Vargas, primeira pessoa que publicou um livro sobre adoção tardia no país, intitulado Adoção Tardia, da família sonhada à família possível, a criança adotada pode perfeitamente superar traumas e adquirir novos hábitos e costumes, tendo como modelo os membros da nova família. Esse adjetivo tardia, ele deve ficar em desuso, sabe? Porque tardia significa algo que está fora do tempo, que não é legal. E não importa, falando antes de afeto, a relação de afeto que uma pessoa precisa, né? Não importa a idade. A educação, as novas formas, a nova família pode operar, sim, grandes mudanças numa pessoa. Grandes mudanças numa criança, um grupo de irmãos, porque ela vai questionando e ela vai se adaptando às novas regras, às novas situações. E aqui eu tenho vários relatos de crianças que foram adotadas acima de 2 anos, de quanto elas mudaram, né, em tão pouco tempo. Ela é a prova de que quando a adoção é por amor, você não escolhe características como quem procura informações no rótulo da embalagem de um produto. Você simplesmente quer ser mãe, quer ter um filho para amar. Foi amor à primeira vista, assim, a gente conheceu o Gabriel. Quando o Gabriel encostou a cabecinha dele no meu ombro, eu fiz assim, esse é meu, não tem quem tire mais. O meu esposo, que era muito resistente, se apaixonou por Gabriel. E assim, ele enche a boca para dizer meu filho. Fernando confessa que a ideia de ser pai assustava, mas se rendeu à vontade e quando conheceu Gabriel, o sentimento só aumentou e ele não teve mais dúvidas. Cada pessoa que é pai, eu nunca fui pai, quem foi pai, eu estou sendo pai agora, acho que passa pela mesma emoção de incerteza, de será que vai dar conta, será que não vai dar conta, será que quando fica doente vai poder ajudar. Pessoas que são pais acho que sentem a mesma coisa, não é questão de ser adotado ou filho natural, é questão de ser pai realmente. Mas no dia que a gente recebeu, foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque ia conhecer uma criança que podia se tornar e se tornou realmente, e vem se tornando meu filho, e foi bastante agradável e bastante feliz mesmo. Toda pessoa, especialmente criança e adolescente, precisa de uma família, né? O que a gente deve buscar não é a melhor criança para aquela família, mas é a melhor família para aquela criança. A adoção é para a mãe biológica, a adoção é para a mãe que não teve filho biológico. É uma atitude de amor, não é praticar o bem, como algumas pessoas dizem. Você está fazendo o bem para alguém. Minha gente, ele está fazendo bem para mim. Legal, né? Semana que vem tem mais adoção por aqui.
E o Viva Mais de hoje termina agora. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedsE.com.br ou ainda facebook.com/UnimedSE. Para participar, sugerindo pautas, ideias, tirando dúvidas, o e-mail é vivamais@unimedsE.com.br. Você também pode assistir ao programa ao vivo pela internet. É só acessar a8se.com. Mas se você não tem acesso à internet, pode ligar para o 2107-8754. No próximo programa tem mais histórias de adoção. E tem também no quadro Reutilize Mais, aprenda a decorar garrafas de vidro, reaproveitando folhas de revista. Tudo isso e muito mais domingo que vem às 8 horas da manhã, aqui na sua Atalaia. Obrigada pela atenção e até lá!